Internautas de Itapipoca, o abraço do professor Ivan Paixão, que neste momento está colocando no teu celular mais um vídeo, fruto da pesquisa sobre o município de Itapipoca, e este, repito, é o vídeo número 52. Este vídeo 52 é a continuação do vídeo anterior 51, que trata do missionário Cecil David Fletcher em Itapipoca. Itapipoca ao tempo da chegada do missionário. A cidade de Itapipoca, ao tempo da chegada do missionário evangélico, reverendo Cecil David Fletcher, o qual mais tarde se tornou conhecido como Pastor Cecil, contava com pelo menos 2 caminhões Chevrolet fabricados nos Estados Unidos, veículos para carga com capacidade de transportar poucas toneladas. Os veículos eram dotados de boleia de madeira, as quais serviam para levar passageiro, enquanto o ajudante viajava sobre a carga nas carrocerias dos caminhões. Estes veículos faziam o percurso Itapipoca-Fortaleza e vice-versa pelo menos uma vez por semana, levando do interior a produção agrícola e trazendo da capital os produtos industrializados e mercadorias diversas para o abastecimento do pequeno comércio então existente. Foi na boleia de um desses caminhões que o reverendo Cécio empreendeu sua viagem de Fortaleza para Itapipoca por sobre estrada de barro sem nenhuma conservação. De tão esburacada no verão e com tantos atoleiros no período invernoso, cada viagem tomava o tempo de meio-dia ou mais, o percurso de 132 quilômetros de Fortaleza até Itapipoca. A cidade de Itapipoca, na época da vinda do missionário, guardava ainda aspecto rural, embora suas ruas fossem largas, retas e planas. Contudo, os animais transitavam por elas sem nenhuma medida repressiva ou punitiva. O sítio onde a cidade nasceu era plano e se localizava no sopé da Serra da Uruburetama. Poucos bairros constituía a urbe. A Rua do Fogo, onde foi erguida a primeira igreja católica de Itapipoca, mais tarde ficou conhecida como Igrejinha, construída ao tempo da transferência da Vila da Imperatriz da Serra para a planície, e estava próximo de onde antes foram construídos armazéns para compra de algodão, por onde o núcleo populacional ainda acanhado começou. A matriz, no bairro do centro, tendo sua frente para a avenida, que servia de passeio para as pessoas da cidade. Também já existia o bairro da Estação, Fazendinha, Mourão, Boa Vista, Coqueiro, e muitos eram os casebres ou casas de taipas espalhados pela periferia do núcleo populacional central e seus bairros próximos, com aspecto de vida rural, onde os seus moradores plantavam e criavam. No pé da ladeira, caminho para a Vila Velha, antiga
São José, depois de Imperatriz, já existia o açude da nação, construído na época do Império, que servia para o abastecimento da pequena cidade, bem como existia na direção nascente o açude das Madalenas. As ruas eram de barro, salvo o quadrilátero central com calçamento em pedra tosca. O crescimento da cidade se fazia com lentidão. Na quadra destinada ao comércio estava o mercado da carne, ao lado do barracão, construído para os feirantes comercializarem os seus produtos: feijão, farinha, rapadura, goma, alguns tipos de verduras e frutas. Existiam as bancas, onde as cafeteiras vendiam comida e iguarias típicas interioranas daquele tempo. Havia alguns comércios, na maioria pequenas bodegas, 2 ou 3 armazéns maiores para compra de gêneros e venda de mercadorias diversas. Eram estes comerciantes que possuíam os caminhões, que faziam semanalmente o percurso Itapipoca-Fortaleza e vice-versa. A escola pública funcionava normalmente e ensinava até o 5º ano primário. Algumas senhoras professoras ministravam aulas particulares em suas próprias residências, levando os alunos a conhecerem as primeiras letras e os primeiros números, chegando à alfabetização. Em destaque estavam os prédios da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, da cadeia pública, dos cartórios, para onde o juiz de direito da comarca procedia às audiências, ouvindo testemunhas, celebrando casamentos e despachava normalmente. Havia o prédio dos Correios, da Delegacia de Polícia, das coletorias federal e estadual, contudo, predominava as residências particulares, na maioria construções simples, enquanto as poucas requintadas pertenciam aos comerciantes e proprietários abastados, políticos, representantes da Igreja Católica e os funcionários mais graduados, que eram poucos naquela época. Neste tempo, o campo respondia economicamente para o sustento de quase toda a população citadina, com o extrativismo vegetal das plantas nativas, a criação de gado, ovelhas, cabras, porcos e aves domésticas, as plantações de gêneros na serra, no sertão e na praia. Poucos eram os serviços públicos existentes no município de então, e estes estavam nas mãos de alguns privilegiados que deles se aproveitavam, porque este grupo sempre engordou, se alimentando na escuridão dos enganos nos bastidores políticos, partidários, nas comunidades, e isto era em todos os tempos. Neste ambiente, superficialmente descrito, em meio à fortíssima tradição da Igreja Católica, desembarcou da boleia do caminhão o reverendo Cécio com a sua Bíblia, a sua fé, juntamente com a sua família, na cidade de Itapipoca, no ano de 1942. A chegada do pastor. O reverendo missionário Cécio David Fletcher fazia parte do grupo de pastores desembarcado em Fortaleza, capital do estado do Ceará, e como missionário, finalmente desceu da boleia do caminhão Chevrolet na cidade de Itapipoca, lugar que lhe coube para inaugurar o novo momento cristão.
Como peixe fora d'água, o pastor, sua esposa Felix Leira Fletcher e o filho do casal, Alan, com os poucos pertences nas mãos, buscavam abrigo no primeiro momento na casa humilde nas proximidades do centro, até quando passou a residir num sobrado de propriedade do senhor Santos Belos, localizado na Avenida Anastácio Braga, esquina com a rua Inocêncio Braga, onde mais tarde foram realizados os primeiros cultos. Das poucas casas boas nesta época, o sobrado era uma delas e estava numa localização privilegiada. Ocupava a esquina da Avenida Anastácio Braga com a rua Inocêncio Braga e em frente estava a principal praça da cidade, mais conhecida como Avenida. Do lado oposto do sobrado, do outro lado da avenida, como se estivesse desafiando o tempo, se encontrava o prédio da Matriz Católica, com suas duas altas torres apontando para o céu. Certamente foi este o cenário contemplado pelo reverendo Cécio e sua família na primeira manhã, uma vez que fixou sua residência no segundo andar daquele prédio, com acesso pela escada externa na lateral do edifício, com arquitetura europeia de alvenaria, balaustrada na fachada superior, com janelas para a Avenida Anastácio Braga, que era à frente do prédio, para a Rua Inocêncio Braga, a lateral, sendo o piso em soalho listrado em madeiras clara e escura. O reverendo pastor e missionário Cécio era membro da Missão Evangélica Internacional, tendo fixado residência no sobrado de Itapipoca no dia 14 de fevereiro de 1942. Não há como deixar de se ouvir o chamamento do Senhor para a obra. Naturalmente, o missionário Cécio deve ter levantado alguns questionamentos próprios do homem, que ainda no Canadá, onde morava com a família, tinha seus projetos, dele e dela, de estudos e de trabalho. Mas a voz de Deus é marcante na vida de quem ele chama, porque este sinal separa os servos e os salvos, ainda no ventre da mãe. Finalmente, o homem de Deus ouviu e atendeu o chamamento, abrandando o coração e antevendo vitória para todo aquele trabalho que seria feito com temor e tremor para a causa do Senhor, porque o que opera neste particular é o Espírito Santo de Deus. O pastor Cécio estava em Itapipoca, no segundo andar do sobrado, contemplando a sinuosidade das montanhas que circundam o lugar. Elas fazem parte da cordilheira denominada Uruburetama, onde Deus lhe entregou uma missão: implantar a primeira igreja evangélica na cidade dos Três Climas, lugar que ele acabava de chegar. Quando Deus manda, também prepara os caminhos. Na verdade, foram dias difíceis até a primeira igreja fosse implantada em Itapipoca. Neste tempo, desde o primeiro momento de evangelização, com jejuns e orações, as lutas foram permanentes e constantes, porque a Bíblia Sagrada ensina que elas acontecem no plano invisível, porque as potestades se levantam em oposição aos que pregam a palavra de Deus, porque as trevas sabem que pelo ouvir haveria, como de fato houve, para a glória do Senhor, salvação de seres viventes, antes engodados com tradição, pecado e desobediência. Neste tempo, a cidade de Itapipoca estava
constituída na quase totalidade por um povo dominado pela intolerância religiosa, exalando pelas narinas do monopólio o desagrado e ciúme, porque pela primeira vez na história municipal, um pastor evangélico fixava residência na cidade dominada pelo catolicismo romano, com o propósito de fazer, como o apóstolo Paulo fez na Ásia, abrir igrejas, pregar a palavra do Senhor e fazer discípulos. A saga evangélica, neste momento inaugural em Itapipoca, foi de lágrimas, sacrifícios, discriminação, descaso, menosprezo, ameaça e desamor. Em contrapartida, a família do pastor, com ele à frente, orava e jejuava na presença do Espírito Santo de Deus pela missão árdua que estavam iniciando e por um povo arredio à verdade. Contudo, se Deus manda o missionário, Deus preparou os caminhos para que finalmente prevalecesse a palavra do Senhor. A política partidária do município de Itapipoca sempre foi marcada por ferrenhas disputas, nas quais as facções se entrincheiravam lutando de modo pesado pelo domínio do poder e o faziam até a exaustão. Neste tempo que o mundo assistia à perversidade dos horrores da Segunda Grande Guerra Mundial, o político que Deus levantou em Itapipoca não tinha nenhuma inclinação para aceitar o Evangelho, como também não congregava com as lideranças da Igreja Católica na terra dos Três Climas, porque entre eles havia profundos desentendimentos. O político itapipoquense que Deus levantou como ajudador para a implantação da primeira igreja evangélica em Itapipoca foi Antônio Perilo de Souza Teixeira, que nasceu na cidade dos Três Climas. Sua dedicação à terra que ele veio vir ao mundo e ao seu povo se tornou característica marcante deste insigne político, o que ocorreu durante toda a sua vida pública. Perilo era do tipo político hábil, porém o crédito é de Deus, que mesmo sem que o político soubesse, fora designado pelo Altíssimo para prestar relevantes serviços à causa do Evangelho na cidade do sopé da Serra da Uruburetama. Perilo, como já foi dito, era hábil e diplomata. Quando o político de Itapipoca tomou conhecimento da vinda em breve de um missionário evangélico para a terra dos Três Climas, através de fontes fidedignas, junto à cúpula evangélica em Fortaleza, de pronto Perilo visitou o reverendo missionário Cécio, que havia desembarcado na capital do estado, estando com os demais pastores na igreja da Avenida Monsenhor Tabosa e já designado para Itapipoca. Perilo, naquele encontro, se apresentou, colocando-se como recepcionista do reverendo em sua terra natal, porque antevia dias difíceis para o missionário, face à intolerância do poder católico que ele, Perilo, já conhecia,
com quem travava guerra nos bastidores. Foi Perílio Teixeira o articulador para finalmente ser alugado para o missionário o sobrado do Santos Belo, prédio bem localizado no centro da cidade, como já foi dito anteriormente, oferecendo melhores condições de conforto para a família do pastor recém-chegado. As portas se fecharam. Os missionários, que são mandados para todas as partes do mundo, são sustentados pelas igrejas que os enviam ou por organizações evangélicas criadas e apoiadas pelos membros e irmãos das denominações, com a finalidade de manter rapazes, moças ou famílias que, após receberem o chamado de Deus, partem para este ministério. Após um tempo de preparação, são enviados para as mais distantes regiões da face da terra. O missionário Cécio foi designado para a cidade de Itapipoca, porque fazia parte da missão evangélica internacional, que, dentre outras atividades, arrecadava os fundos necessários para o sustento dos enviados, e o pastor Cécio era um deles. O missionário estava na dependência desses valores, enquanto na cidade permanecessem desenvolvendo o trabalho espiritual. Na verdade, o missionário já trazia no bolso os recursos para seu sustento e de sua família até o próximo mês. Acontece que, mesmo tendo dinheiro para comprar no pequeno comércio de Itapipoca os gêneros alimentícios ou outras necessidades, os negociantes da cidade fecharam-lhe as portas, negando vender ao pastor até mesmo uma simples caixa de fósforo, tratando-o com desprezo e repugnância. O episódio lembra o que ocorria no período quando Jesus pregava suas mensagens. Naquele tempo, os leprosos eram impedidos de viver dentro das cidades, os quais sofriam até morrer pelo desprezo, pela fome, pelo frio, distante da sociedade, fora dos muros das urbes. Os comerciantes de Itapipoca e grande parte da população fazia assim: fechavam as portas das suas casas e dos seus comércios para o missionário e sua família, como nos tempos apostólicos fazia a sociedade, como acontecia com os contaminados pela lepra. Mais uma vez, a intervenção de Perílio foi providencial. O advogado político e homem de prestígio nos meios poderosos de então tomou partido na proteção do pastor e exigiu de uma população que lhe devia favores o relaxamento das ordens dadas por unânimes seguidores do catolicismo, e só então o pastor pôde ter acesso aos bens de consumo. Com o número de membros em crescimento, eles se reuniam em cultos familiares e finalmente decidiram adquirir o terreno para a construção do templo. A Igreja Católica barrou a compra de todos, finalmente, porque era terreno alagado, baixo, fora da parte principal da cidade. Os irmãos adquiriram o terreno na hoje Rua Oswaldo Cruz, e naquele lugar o templo foi edificado com sua única torre, clamando aos céus, e nela uma Bíblia aberta, trabalhada na massa de cimento, e sobre a Bíblia lia-se Igreja Evangélica
cristã. 3 anos depois, a partir do dia da chegada do missionário Cécio na cidade de Itapipoca, o que ocorreu a 14 de fevereiro de 1942, o templo estava concluído, a igreja solenemente organizada e inaugurada no dia 7 de março de 1945, guardando o seu nome oficial, Igreja Evangélica Cristã. Outros pastores evangélicos: pastor Itamar Pinto Bandeira, pastor Elias, pastor Marcos Vinícius Carneiro da Silva, e um poema, Minha Prece. Só de ti, Senhor, guardo reverência e respeito. Só de ti, Senhor, ouço tua santa palavra. Só de ti, Senhor, creio nos teus milagres. Só de ti, Senhor, aprendo a andar na verdade. Só de ti, Senhor, entrego tudo que tenho. Só de ti, Senhor, vejo que não tenho nada. É assim, após esse poema, nós estamos encerrando mais este vídeo que está sendo colocado no teu celular, e eu repito, é o vídeo número 52, em que nós estamos contando a saga evangélica no município de Itapipoca. E neste encerramento, nós queremos te convidar para que tu, no próximo domingo, esteja conosco, aqui na rua Coronel Bento Alves, número 309, na Fazendinha, porque nós estaremos aqui glorificando e enaltecendo o nome do Senhor. E a tua presença é de fundamental importância. Estamos te esperando. Tudo de bom e que Deus te abençoe.